Salve a igreja, capaz de Senhor Jesus. Amém. Feliz por estar aqui, feliz por fazer parte da vida de cada um de vocês e de cada um de vocês também fazer parte da minha vida. Como família, como irmãos em Cristo. E a gente está dando continuidade aí, né, ao verdadeiro perdão, né, que Moisés começou a ministrar. E aí na quinta-feira, né, falou que ia dar um estudo, e eu vim para cá muito contra a minha vontade. Eu queria ir para casa, eu queria descansar, depois de um dia de trabalho. Eu falei, ai, não quero, mas eu tenho que ir. E aí eu aprendi que quando eu não quero, pode se assentar, meu irmão, fica à vontade, que quando eu não quero ir, é porque eu tenho que ir, né? Porque a minha carne luta contra as coisas do Espírito. E aí, chegando aqui na quinta-feira, bateu aquele cansaço, aquele sono, aquela coisa que bate, né? Quando a gente começa a ouvir algo da parte de Deus. Aí levantei para ver o rosto e fiquei em pé. O sono não vi mais. E aí Deus começou a falar comigo. E aí eu entrei na reunião, eu entendi o que Deus estava fazendo, o que Deus queria fazer. E Deus vai continuar fazendo. É o que a gente precisa que Ele faça. E não é o que a gente quer, mas é o que Ele precisa fazer. Quero que você abra aí a sua Bíblia em João 4. João 4. João 4:11. Não, peraí. É antes. É João 4:13, perdão. Amém? Essa passagem, né, Jesus estava indo para um lugar, teve que parar nesse lugar aqui para descansar, que os discípulos entraram em Samaria, né, para comprar mantimento. E Jesus sentou ali, né, era quase meio-dia, e veio uma mulher tirar água do poço, no horário que justamente ninguém vem, né? Era o horário do sol a pico, né? Aquele horáriozinho bom, que às vezes você é até difícil de achar alguém na rua. E era essa hora que a mulher ia tirar água, né? Já conhece a história dessa mulher. Mas eu queria me ater a esse único versículo aqui. Qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. É o versículo 14. Pois a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Amém? Aquele que beber dessa água, de que água ele estava falando? Não, água do poço, né? A água da vida é ele. Depois que ele pergunta, se você beber da água que eu der, né? E aí ele ainda fala com ela, né? Se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria, e ele lhe daria, e essa água ali vai se tornar uma fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. E aí vamos lá para Isaías, capítulo 55. A partir do versículo 1. Eu não ia ler ele todo não, mas
eu fui impulsionado a lê-lo completamente. Amém. Venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer. Como é que compra sem dinheiro? A primeira coisa que ele fala aqui é você que tem sede. Que sede é essa que ele fala? O que você busca? O que você anseia? O que você quer? Quais são os desejos do teu coração? Tua sede é de quê? Exatamente. A gente vai ler o restante já. Mas eu queria te fazer uma pergunta para você pensar a seu respeito. Quem é você? Quem é você? O que define você? Quando você se apresenta, o que você pensa a teu respeito? Eu sou fulano de tal. Tá, mas me dá uma pista de quem é você. Isso é para você mesmo olhar para dentro de você, para você tentar se enxergar, para você tentar se ver. Repete comigo: perdão, cura, libertação. São coisas distintas. Perdão, cura e libertação. E eu acredito que hoje Deus queira fazer isso aqui. Amém. Hoje, essa noite, eu quase não dormi. Eu cochilei por alguns momentos e fiquei mais acordado do que dormindo. Aí levantei, acho que ia dar 5 horas, ou já era 5 horas. Sei que eu não dormi mais, orando. Deus já tinha me dado essa passagem para falar sobre o que Ele queria falar para a igreja hoje. E aí eu fiz algumas anotações. A palavra expectativa, Moisés falou sobre expectativa, e eu lembrei de uma frase, que a gente usa. Eu não lembro onde eu ouvi essa frase, onde eu vi, mas ela falava que as nossas frustrações, elas são proporcionais às nossas expectativas. Muitas das vezes a gente cria expectativas em pessoas, em coisas, em situações, e a gente idealiza, muitas das vezes quando a gente conhece a pessoa, a gente idealiza uma pessoa, a gente forma uma pessoa na nossa mente, e aí com o tempo você vai conhecendo a pessoa e você vê que aquela pessoa não é aquela pessoa que você idealizou. A culpa é de quem? É sua. Porque você idealizou, você criou uma expectativa, e a gente entendeu agora que as nossas frustrações são proporcionais às nossas expectativas. E aí, na quinta-feira, foi falado sobre isso aqui, e aí me veio um turbilhão de coisas, E aí, assim, aonde aparecem as nossas maiores frustrações? Aonde a gente cria as nossas maiores expectativas? É dentro de casa, com a nossa família. Como criança, muitas das vezes a gente cria uma expectativa em cima dos nossos pais.
quantos de nós tiveram frustrações porque eles não corresponderam às nossas expectativas? Eu já partilhei aqui sobre a minha mãe, minha falecida mãe. Toda vez que eu me machucava, ao invés dela vir daquele beijo que sarava, que tirava a dor, ela vinha com uma coça firme e depois levava para o hospital. Porque eu não me machucava assim de arranhar, né? Era levar ponto, era osso quebrado, era só coisas assim nesse nível que tinha que baixar o hospital. E eu com o braço quebrado, com coisa sangrando, que tinha que costurar e ainda levava uma pisa. Meu Deus do céu. Está aí a minha frustração, né? Porque eu criei uma expectativa de uma mãe. E eu não tinha essa mãe na expectativa que eu criei. Eu tinha mãe que Deus me deu, que eu precisava daquela mãe. Mas eu criei um ódio muito grande dessa mãe. Eu passei a odiá-la com todo o meu ser. Eu odiava ela. E toda vez que eu me machucava, eu já me escondia xingando ela. E xingava, porque eu sabia que quando ela me visse, ela não ia me bater. E eu machucava. E aí um belo dia, no início da minha caminhada, eu orando, pedindo para Deus tirar de mim aquilo que Ele não tinha posto. E Ele queria tirar essa mágoa de mim, essa raiz de amargura de mim. Só que eu não tinha consciência disso. Eu não tinha noção de como Deus ia fazer isso. E nem que era isso que Ele precisava fazer. E aí, um belo dia, no trabalho, tinha uma manicure lendo um livro. Eu sentei na mesa dela e li uma frase: o beijo da mãe que cura e tira a dor da criança. Aí a memória voltou. Eu lembrei da minha mãe. Corri para o banheiro para chorar. Joguei meu joelho no chão, a cara no pó, e botei para fora aquele ódio que eu sentia da minha mãe. Chorei, largado dentro do banheiro, escondido para ninguém ver, e expus para Deus o ódio. Falei para Deus o ódio que eu tinha da minha mãe. Por toda vez que eu me machucasse, ela me batia, ao invés de dar aquele beijo. E aí, sabe, parecia que estava espremendo um furum e o carne não saiu. Mas eu precisei expor, colocar para fora, precisei falar para Deus, precisei apresentar aquele ódio que eu tinha para Ele poder arrancar aquilo de mim. Graças a Deus. Amém. E aí depois eu fui me questionar, por quê? Por que ela via assim? Aí Deus falou para mim: ela foi criada assim. E aí eu consegui perdoar ela. E aí, quantos aqui de nós, tinham uma expectativa em relação aos nossos pais, e nem com eles a gente poderia contar? Órfão. A gente tem órfão aqui de pai vivo, porque é um pai ausente, um pai que nunca está junto. Aleluia. A droga também tirou isso de mim. Eu não conseguia ser pai dos meus filhos. Eu já tinha filho antes de eu casar. E eu não conseguia ir na escola para levar minha filha. E eu queria ser pai, mas eu não conseguia. E aí, quando tinha festa do Dia dos Pais, a mãe dela falava: vai lá. E aí teve uma vez que ela, numa brincadeira lá, tinha que levar uma peça, do pai, roupa, um objeto, um chaveiro, qualquer coisa, e o pai tinha que adivinhar que era dele. Estava num saco tudo junto. Aí, a professora lá pegava um saco, e eu sempre sentava lá no fundo, porque eu sabia que eu ia chorar, porque aquilo ali era só aquele momento. Eu ainda estava naquele mundo preso nas drogas. E aí eu reconheci a camisa,
eu usava bastante. E aí puxaram a camisa, eu falei, é minha. Aí minha filha pegou a camisa, vem correndo, me abraçou, me beijou, aí tem a dancinha, tem a musiquinha, né? E eu feliz por estar lá naquele momento. Daí, só depois que eu casei, só depois que eu, né, a Carla entrou na minha vida, é que eu comecei a conseguir ser pai. Aleluia! Né? E com o prazer, com a satisfação, eu levo e pego meu filho na escola. Eu compro a merenda dele, a merendeira, a mochila, o material. Ele tem o maior prazer, sabe, de fazer isso. De ir no mercado, comprar um mantimento, botar dentro de casa. Porque eu não conseguia isso. Eu não conseguia fazer isso. Né? Eu pegava o dinheiro, o pagamento era todo para as bordas, né, filho? E de manhã eu estava com fome, tudo, não tinha dinheiro de passagem. E aí Deus, progressivamente, gradativamente, me foi restaurando a minha vida. Me foi transformando a minha vida. Né? Ainda tem muita coisa para mudar, para melhorar, porque eu preciso melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar. E aí, no versículo 2 de Isaías 55, fala assim: por que vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é bom e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome? Ouçam o que eu digo a vocês. Ouçam o que eu digo, perdão. E vocês poderão comer o que é bom. Assim a alma de vocês se deliciará com comidas gostosas. Mas ele aqui não está falando só de algo que a gente leva para o fogão, bota um bom tempero, né? Ou lança na brasa com aquele, né, sal temperado, sal de parrilha. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da satisfação da alma, né, do espírito. Aleluia. Aquilo que verdadeiramente faz diferença na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. É, o meu, né, a gente aqui na quinta-feira, Moisés falando, Deus não vai te dar aquilo que você está pedindo, né? Aquele cara moreno, alto, bonito, sensual, ele vai te dar o que você precisa. Aí eu falei para a minha mulher, tu se deu mal. Do contrário, eu me dei bem, porque Deus realizou o desejo do meu coração. Porque era meu sonho casar com uma negona para dar filhote assim, ó, com corpo. E aí, rapaz, assim, só tem um jeito de Deus realizar os desejos do teu coração. É você se agradando dele. Aleluia. Fazendo aquilo que ele quer, com amor, com carinho, com dedicação, sabe? E a palavra dele fala isso: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Não são os teus esforços, não são os seus estudos que vai fazer com que você tenha o desejo do teu coração realizado. Você pode até atingir algum nível de satisfação, mas completo, satisfação só nele. E é disso aqui que ele está falando. Vocês vivem gastando dinheiro naquilo que não é bom e se esforçando aquilo para comprar coisas que não matam a fome e não saciam. Porque daqui a pouco você vai precisar de novo. Compra aquela roupa, aquele vestido, aquele sapato, aquele negócio, daqui a pouco esquecido dentro do guarda-roupa. E aí daqui a pouco você... Pô, então não, de comprar roupa não, daqui a pouco eu não compro nada, vou comprar um sapato, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo outro. E daqui a pouco você fica satisfeito durante um período de tempo muito curto. E é isso que Jesus fala: se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Você não vai precisar buscar coisas externas para saciar os seus desejos, pessoal. E que água que ele dá? Água viva. É a palavra dele, a direção dele, a vontade dele para a sua vida.
Dando continuidade, versículo 3. Escutem-me com toda a atenção e venham a mim, ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna, para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Ele foi uma prova viva do meu poder, conquistando e dominando muitas nações. Vocês também darão ordem a outros povos, e eles obedecerão e ouvirão e virão até vocês. Mas não porque vocês têm algum poder especial em vocês mesmos. Isso vai acontecer porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, tem dado honra e poder a vocês. Busquem, versículo 6, o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam a sua ajuda enquanto Ele está perto. Aleluia. Pecadores devem abandonar os seus caminhos, devem deixar de lado os maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor, arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Então tem uma forma da gente se voltar para Deus, tem uma forma da gente pedir ajuda para Deus, né? Enquanto Deus não me mostrava o ódio que eu tinha guardado da minha mãe, né? Aquele ressentimento, aquele trauma, né? Aquilo que acontecia lá atrás comigo, eu não pude expressar para Deus o que eu precisava expressar. A minha oração era para Ele tirar de mim o que Ele não tinha posto. E aí Ele me mostra, olha só o que precisa sair daí. Pensa num furúnculo que dói. Pensa num furúnculo inflamado, que o carnegão é ruim de sair. Tem gente aqui que nunca teve furúnculo. Calma. Rapaz, e foi forte aquilo ali, sabe? Mas Deus, Ele precisou me mostrar o que eu precisava verbalizar, botar para fora, confessar, exatamente como Ele fez com Isaías. Isaías precisou ter um encontro com Deus para Deus mostrar para ele a miséria dele, para ele mesmo, porque Deus já tinha visto. Deus, Ele conhece você, Ele te escolheu assim mesmo, Ele sabe da tua miséria, Ele sabe o que precisa sair daí de dentro, mas você precisa estar disposto a expor isso, colocar isso para fora, para Ele poder arrancar de você, né? E Ele fala aqui no final do versículo 7, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele lhe mostrará como é imenso o seu perdão. E aqui você pode substituir aqui, ó, por amor. Aleluia. É a gente que tem filho, né, que faz coisas que a gente não aprova, a gente perdoa, mas vai ficar de castigo, vai ter consequência, né, vai ter retaliação, e é isso que acontece, né? E às vezes a gente nem sabe que está em pecado. Quando eu guardava o ódio da minha mãe, eu não sabia que eu estava em pecado. Você sabia que é pecado? Não perdoar? É pecado. E a gente muitas das vezes não tem noção, não tem consciência que está em pecado. Pô, sou crente, sou cristão, sou pastor, sou profeta, sou levita, sou isso, sou aquilo. Está em pecado, filho? Aí você precisa o quê? Perdoar. Você precisa liberar o perdão. Por quê? Porque Ele já te perdoou, Ele já te aceitou, Ele já te escolheu, Ele já sofreu por você, Ele pagou um preço com a vida dEle, por amor de cada um de nós. E é só por isso que a gente está vivo.
aqui que tem uma consciência mais clara de que está de hora extra, já era para ter morrido, já era para ter descido da sepultura? Aleluia! É nós. Mas tem outros que acham que não, acham que tem por merecimento. Vou te dar uma notícia ruim, não tá? Tu não merece. Não merece. Não interessa, né? Se você não fez o que o outro fez, mas a gente só está vivo pela graça e misericórdia dele. É só por isso que a gente está vivo. Então, quando você tem essa consciência, né, Yuri, que tu está de hora extra, então você sai da fila da reclamação e entra, pô, obrigado aí, valeu, obrigado, sei que eu não mereço, sei que eu não sou digno, né? Aquele menino lá, depois de fazer um monte de coisa lá, ainda falou, perto de morrer, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Ele teve a consciência clara de que ele não era nada nem ninguém sem Deus. Não tinha como, não tem como a gente fazer nada. E aqui a gente leu, né, que mas não porque vocês tenham algum poder em vocês. Isso vai acontecer porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, tem dado honra e poder para vocês. Esse é o versículo 5. Então, às vezes, a gente consegue fazer coisas porque Deus, Ele capacita cada um de nós para fazer aquilo que Ele quer, né? E quando eu tenho isso em mente, quando eu entendo, né, que eu não tenho poder, não tenho condição, não tenho capacidade, aí Ele fala, agora vai. E aí tu sabe que é eu que estou fazendo, não é você, né? Você não vai se vangloriar de nada, é minha honra, minha glória, né? Só é o jumentinho que eu vou montar e fazer o que eu quiser. Mas se eu desmontar de você, você volta a ser aquele velho jumentinho preso na cerca onde ele estava. Você conhece essa história? Meu irmão, Deus Jesus mandou falar, pega o jumentinho que está lá assim, na rua tal, na casa tal. Ah, mas se o dono falar, não, te chama dele. Aí o jumentinho foi pego, né? Jumentinho 0 quilômetro. E aí Jesus se descobriu, o jumentinho entrou, né? E todo mundo aplaudiu e tal, e o jumentinho, caraca, foi importante, não. Mas depois que Jesus desmontou dele, acabou o jumentinho. Não tem mais jumentinho na história. Sumiu o jumentinho. E a gente tem que ter essa noção, que a gente não é nada, nem ninguém sem ele. E aí, era a parte que eu queria entrar com você. No versículo 8. Pois os meus pensamentos são diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra e fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado para o qual eu determinei. Então a palavra de Deus, ela é semente. E assim como a chuva cai, rega a terra, né, e faz brotar a semente, que faz dar fruto, faz dar, né, o resultado, assim é a palavra de Deus. Mas a palavra é uma semente. E você escolhe a maneira que você vai tratar dessa semente. Você pode pegar essa semente, você pode levá-la para casa, você pode orar por ela, você pode velar por ela, você pode fazer com que ela crie, né, raiz, brote, crie raiz e dê fruto na sua vida, ou você pode negligenciar, né, e aí vem, né, as aves do céu, como diz nas Escrituras, e roubar essa tua semente, né, ou os afazeres, né, domésticos, trabalho, né, fazer um monte de coisa e você negligencia e essa semente também não gera nada. Ou essa semente pode cair também num coração duro, um coração amargurado, um coração ressentido,
um coração cheio de raízes de amargura. E essa palavra também, essa semente também não flui resultado nem efeito nenhum, né? Por isso, assim, às vezes eu bato nessa terra, né? Então, princípios espirituais que a gente precisa botar para funcionar na nossa vida é honestidade, mente aberta e boa vontade. Isso são princípios espirituais. Honestidade, mente aberta e boa vontade. E aí, qual é a consequência dessas raízes de amargura, né? Dessas frustrações, desses traumas que a gente sofreu involuntariamente? A gente não tinha condição nem de se defender. Aquela mãe que não podia estar junto com a gente, aquele pai também que a droga levou, o crime não deixou ele estar junto, ou simplesmente a forma como ele foi criado também, ele criou eu e você. Qual é o resultado disso? É você reproduzir isso na vida dos seus filhos, dos seus netos, de outras pessoas. Por isso que eu falei, as nossas maiores frustrações começam a acontecer dentro de casa, porque as nossas maiores expectativas são os nossos familiares. E aí eu queria te fazer outra pergunta agora. O que o teu marido, o que a tua esposa espera de você? Qual é a expectativa que ela criou em você? Você tem sido, né, o resultado que o outro espera para a tua vida? A outra pessoa tem sido aquilo que você mensurou? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a gente se frustra. Muitas das vezes não é aquilo. Não é aquele comportamento que a pessoa tem, que nós gostaríamos que ela tivesse. E aí, o que eu preciso fazer? Perdoar. Porque assim como ele me perdoou, eu preciso perdoar também. Para que esse perdão possa gerar mudança também no meu comportamento. Eu contei aqui uma passagem, né, que eu tive com a minha esposa, logo assim que a gente casou, né? Por isso que eu falei da última vez, não sei se foi a última, acho que não foi a última vez, né? Se alguém precisa, né, de ajuda para essa questão do perdão, conversa com ela, conversa com a Tata, porque ela criou uma expectativa em mim e eu frustrei as expectativas dela. E aí Deus, no dia que ela aceitou Jesus, Deus me mostrou o que eu tinha que fazer. Você tem que confessar para ela o que você fez. E aí eu, numa tentativa de fuga, fui e falei para o pastor que estava me pastoreando na época. Ele falou para mim, ó, beleza, mas é com ela que você tem que falar, é para ela que você tem que pedir perdão, porque você vir falar comigo é como eu der um soco na tua cara e o teu irmão pedir perdão, você ofendeu foi ela. E aí eu desarmei, sabe, e agora? E agora, meu irmão, o que eu vou fazer? Como é que eu vou mostrar para ela o canalha com quem ela se casou? Porque esse sou eu. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu voltei 5 horas da manhã chorando, acordei ela e falei para ela, filha, eu fiz isso. A gente chorou uns 3 dias, né, amor? Uns 3 dias chorando. E ela procurando a culpa nela. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu falei, não, meu, esse sou eu. Esse cara sou eu, cara. Mas quando Deus falou para mim o que eu tinha que fazer, eu sabia que eu ia fazer. E o resultado disso ia ser o melhor para mim, independente do que fosse. Se ela ia me perdoar, se ela ia continuar comigo, e eu vou ter que passar por cima do meu orgulho, vou ter que passar por cima de um monte de tralha minha, que eu carrego um monte de bagagem, e me expor, e falar a verdade, confessar, mostrar para ela o tralha com quem ela se casou. E não é fácil.
falando isso para você porque Deus, Ele conhece você, Ele sabe quem é você, Ele sabe onde tu vai cair. Ele sabia que Pedro ia negar Ele. Ele sabia que Judas ia trair Ele. Isso não mudou a essência dele. Então o comportamento do outro não deve mudar a essência que tem em nós, porque foi Ele que colocou. E para a honra e glória de Deus, ela me perdoou. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Sabe? Eu me regaçava. Sabe? É horrível. É uma sensação horrível. Você parece que se põe do lado do avesso. Esse aqui sou eu. Ó. Não é fácil, não é para qualquer um. Por isso que a palavra de Deus diz que é estreito o caminho. A maioria não consegue. Não é para qualquer um. É para quem estiver disposto. Aleluia. Você precisa negar o seu egocentrismo. É porque as nossas expectativas estão firmadas no nosso egocentrismo também. Porque tudo tem que ser em meu favor. Tudo tem que gerar algo que me beneficie. Egocentrismo. Tem que ser do meu jeito, como eu quero. Extremamente egocêntrico que a gente nasce. Porque a gente só tem noção de que as nossas necessidades têm que ser supridas. E nem falar a gente sabe. A gente chora. Está cagado, chora. Está com fome, chora. Está com cólica, chora. Está com calor, chora. Está carente, chora. E aí você pega o bebê no colo e... Eu estou falando isso humanamente. A gente nasce essencialmente egocêntrico. Isso é humano, isso é natural. Isso é instinto animal. Só que aí Deus, né, quando chama a gente, Ele começa a mudar, começa a transformar, começa a mostrar para a gente aquilo que Ele quer que a gente faça. Não pensa que depois disso a gente viveu um mar de rodas. A gente teve discussão, a gente teve muitas desavenças. Aí um belo dia saiu eu não quero mais saber, não vou voltar. Lembra? Aí Deus me pegou lá no meio. Deus me pegou lá no meio e começou a me mostrar o que Ele queria que eu fizesse. E falou para mim, ó, para você fazer o que eu quero, você depende dela. Aí voltei eu. Desculpa aí, meu amor, foi mal. Ai, me desculpa também. Mas a gente brigou de novo depois e se acertamos depois. E assim a gente está crescendo, né, filho? Como a gente vai olhar para trás e vai sobrar só mais dois. E aí? Vamos brigar por causa de quê agora? Ah, sei lá. Deixa uma toalha molhada na cama, sei lá. E a gente está crescendo, hoje a gente diverge menos, mas diverge. E aí, rapaz, sabe, quando eu consigo ficar quieto, Bruno, rapaz, eu saio na vontade. Quando eu consigo, sabe, Marcelo? Passa um tempinho, geralmente. Passa um tempinho, aí eu... Que alívio. Não briguei. Mas quando eu brigo, dá uma sensação de culpa, né? Arrependimento. Falei, tem que voltar lá e pedir perdão de novo. Mas quando eu consigo ficar quieto, assim, está começando a aumentar esses espaços de ficar quieto. Porque era muito curto. Então Deus, Ele quer tirar de você essa amargura, esse ressentimento, esses traumas, sabe? Essas coisas, né? Que as pessoas fizeram com você. E aí, quando eu consegui
verbalizar, quando eu conseguir ser liberto disso, né? Em relação à minha mãe, depois foi outra situação também, foi com o meu irmão também me trancava em casa, me batia, e aí foi outro processo, né? E aí eu pude entender o outro, eu pude perdoar o outro. Sabe por quê? Porque a minha mãe me deu o que ela tinha recebido. E hoje a gente pode quebrar essa maldição hereditária na nossa vida. Amém. Abrindo mão, sabe, desse sentimento, dessa raiva, desse rancor, desse ódio, dessas raízes de amargura que há dentro de nós. E a primeira coisa, a Alessandra, né, depois veio falar comigo, eu falei: Alessandra, o caminho é esse. A primeira coisa é reconhecer e aceitar essa raiz de amargura, porque ela só vai sair se ela for identificada. Né, Marcela, né, foi legal a benção quando falou aqui. E quando é uma pessoa assim, pá, e aí eu senti, né, o que Deus está falando hoje, né, Ele falou comigo na quinta-feira, porque as nossas maiores frustrações são daquelas pessoas que a gente mais criou expectativa, foi dentro da nossa família. E aí a pergunta é: por que ela fez isso? Ela te deu, Marcelo, aquilo que ela recebeu. E aí fica mais fácil da gente se colocar no lugar do outro e perdoar, né? Porque Jesus te perdoou, meu irmão. Sendo você quem é, fazendo o que você fez, o amor dele já cobriu, sabe, você e te libertou. Aleluia. Agora você precisa assumir, né, a postura de liberto e liberar também o perdão para as pessoas que te ofenderam, para as pessoas que te magoaram, para as pessoas que te faltaram no momento em que você precisava delas e elas não estavam lá. E hoje a única coisa que eu falo para os meus filhos, que eu não consegui ser pai, é: eu estou aqui, se precisar, pode contar. Pode contar, agora eu posso, agora eu consigo. Deus me libertou, não estou mais preso, né? E aí a coisa acontece, e aí a coisa flui. Meu mais velho tem vindo aí no salão, minha mulher que vai fazer 40 anos, você já fez? Esse ano ele faz 40 anos, meu filho mais velho. E ele veio, ele apareceu, sabe? Pô, uma felizão. E aí ele começa a falar que ele está no 8º período de direito, né? Voltou a estudar, que ele tinha trancado a matrícula. Ele começa a falar um monte de coisa, eu fico olhando, meu filho, cara. Eu fico vendo Miguel na bateria, eu falei: caraca, meu filho, cara. Não vou falar da Mariana, não. Já chorei muito, ela vai casar. Dando continuidade. Onde é que eu parei? Versículo 12. Agora isso aqui é fantástico. Vocês sairão com alegria e serão levados de volta à sua terra em paz. Montes e colinas cantarão de alegria à sua volta. Todas as árvores do campo baterão palmas enquanto vocês caminharem. Onde havia espinheiros, crescerão ciprestes. Onde crescia roseira brava, crescerá a murta. Isso trará glória ao nome do Senhor e será uma lembrança eterna. Nunca desaparecerá. Aí eu falei: pô, o que é cipreste? O que é murta? Né? Aí fui eu lá atrás. Aí fui ver. Murta. Não, vamos cipreste. É uma árvore parente cuja madeira era empregada na fabricação de instrumentos musicais, acabamento de casa e construção de navio. É uma madeira rara, é uma madeira boa, é uma madeira de muita utilidade.
É uma madeira que serve para alguma coisa. Antes crescia o quê? Nada que prestasse. Né? E a murta? A murta, eu fiquei fascinado com a murta. Murta, arbusto ou árvore que está sempre verde, com folhas verdes escuras, grossa, luminosa. Produz cachos de flores brancas, fragrância, né? Cheiro, que ao amadurecer, né, se tornam pequenas bagas azul escura. O que é uma baga? A jaca, as pessoas falam que dá gomo, o dentro é gomo da jaca, mas tem lugar que ele chama de baga. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E quase toda planta possui fragrante óleo, condimento usado em perfumes. E olha que é mais fantástico. E as bagas, embora aromáticas, são comestíveis. Além de um bom cheiro, além de uma excelente fragrância, ela também te alimenta, porque ela também é comestível. Isso está falando da tua vida, está falando de você, como você era por dentro, uma pessoa amarga, amargurada, e onde passava, espalhava rancor, mágoa, ressentimento, porque você foi ferido lá atrás. E aí, qual é a consequência de você ser ferido? Você cria, né, uma estrutura defensiva, um padrão de comportamento defensivo, para não ser machucado mais. E, consequentemente, você machuca. É uma pessoa ferida, ela vai ferir. Mas ela não vai ferir porque ela quer ferir. Ela vai ferir porque ela foi ferida. E ela só não vai ferir mais quando ela for curada. E ela só vai ser curada quando ela for perdoada. E eu vou te dizer, você já foi perdoado. Aleluia. Você já não precisa mais agir assim, porque você já foi perdoado. Você precisa assumir a posição de que foi perdoado. Então esse comportamento, esse padrão, não precisa mais fazer parte da sua vida. Você pode agora confiar naquele que nunca vai te voltar. Quem foi que falou? Mesmo que a mãe amamentando, esqueça do seu filho, todavia eu não te esquecerei. Então as nossas expectativas têm que estar nele, porque ele nunca vai deixar de nos surpreender com boas coisas. Ele pode não dar aquilo que a gente quer, porque às vezes a gente quer coisas que vai prejudicar a gente. Mas ele vai dar aquilo que você precisa. Para você ser curado, para você ser sarado. Tá? Vou te falar um segredo. Você não é culpado de ser assim, mas você é responsável pela sua mudança. Você não é culpado de ter se transformado na pessoa a qual você se transformou, mas você é responsável por essa destransformação. Por isso que você precisa da informação correta. Todo aquele que tem sede, venha e beba da água que eu lhe der. A água dele jorra, cadê o coisa? É da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele se move através da revelação da palavra de Deus na sua vida. Então a palavra de Deus, quando ela é enviada, eu creio que ela está sendo enviada, não da minha parte, porque eu não tenho moral para isso, nem falar eu sei, né? Ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Ela nunca volta vazia. Assim nós lemos aqui. Anotações, mas eu falei, eu acho que o público já estava aqui sem ler, porque isso está dentro de mim, isso flui através de mim. Tem muita coisa ainda que eu preciso mudar, tem muita coisa que eu preciso melhorar, sabe? E eu dependo, sabe, dos meus irmãos. Onde é que o problema vai ser corrigido?
quando ele é reconhecido, quando ele brota, quando ele aparece, né? E aí a gente vai mudando, a gente vai pedindo perdão, como foi mal, que me perdoa, né, rapaz? E aí, né, depois de ter tido o desejo do meu coração realizado, que era casar com essa mulher, para dar uns filhotes assim, aí eu peco, e aí preciso confessar o meu pecado, aí Deus restaura. Aleluia, Jesus! E aí, como é que é isso? Foi o que Moisés estava falando aqui. Você precisa chegar para a pessoa e confessar, né? Pô, meu irmão, eu errei nisso. E ponto. Agora, se ela não me perdoa, Marcelo, não era problema dele. Ela ia ficar com esse barulho aí. Está entendendo? Às vezes a gente não entende, né, que a primeira pessoa que eu preciso perdoar sou eu. Pô, eu fiz isso, eu errei. Eu não tenho culpa, mas eu sou responsável, porque tem consequência. Amém. Está entendendo, filho? Às vezes você errou por quê? Porque era padrão de comportamento defensivo, né? Para que não acontecesse com você de novo, e aí você criou esse padrão. Você não é culpado, porque você não tinha opção. Mas agora já está bem velhinha, agora você já tem opção, agora você já sabe, agora você conhece a palavra de Deus, agora você sabe que Deus já te perdoou do jeito que você é. Agora perdoa o outro também. Seja liberto. Para fechar, Jeremias. Não, Jeremias. É Jeremias? É Jeremias? 7,14? É Jeremias, não. É isso mesmo? Crônicas 7,14, que fala. Lembra que eu perguntei, logo assim que a gente começou a ministrar? Quem é você? Quem é você? Se tirar esses traumas, se tirar, né, as frustrações, se tirar essa insatisfação, né, se você tivesse nascido num berço, num lar, né, completo, numa família íntegra, como manda as Escrituras, quem seria você? Como é que você portaria? Como é que estaria a sua vida hoje? Porque é assim que Deus te vê, uma pessoa perfeita, porque foi Ele que te fez. E aí deixou você passar pelo que você passou, assim como deixou Jó passar pelo que Jó passou, para poder abençoar ele muito mais. Então Deus, Ele quer te abençoar muito mais, mas você precisa, da forma correta, se achegar a Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse é você. Povo de Deus, escolhido de Deus, eleito por Deus, separado por Deus, nação santa. É isso que você é escolhido dele, amado dele. E muitas das vezes a gente não tem noção, mas as pessoas lá fora sabem, lá vai o crente, lá vai o crente, lá vai o cristão. Esse é você é um cristão. Você foi adotado. Você sabe a importância disso? A pessoa adotada, ela é escolhida. Né? Você teve um pai e mãe que você não pode escolher, mas Ele escolheu você. Isso é muito mais peso do que você possa imaginar. Ele te escolheu. Você pertence a Ele. E Ele pagou por você com o sangue e a vida dele. Esse é você. Não interessa o que fizeram com você, não importa o que vão falar de você, o que importa é como você vai reagir a essa bagaça toda, essa miséria toda que quer empurrar agora abaixo da gente. Aí você tem que fazer, tem que engolir e falar: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Esse é o modelo. Se ferrou, você não pode se vingar mais. Você não pode mais brigar, não pode mais discutir. Apanha igual homem, meu irmão. Apanha igual mulher, minha irmã. Bate, bate. Bate que eu estou mostrando, bate mais. Porque
contigo que eles estão falando aí. Ele se levanta e ele vai a teu favor. O que você quer fazer na tua vida? Quer continuar brigando? Quer continuar reclamando? Quer continuar fazendo a tua vontade? Achando que tu está certo? Tu pode até estar certo, mas se tu revida, tu passa a estar errado. Amém, meu irmão? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, cadê Miguel? Ele está lá? Se humilhar, o que é você se humilhar? É você confessar a tua miséria para Deus. Eis que vou morrer, porque os meus olhos viram ao Senhor. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você está confessando e assumindo a tua miséria. E orar, e me buscar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver. Eu ouvirei do céu das tuas orações. Perdoarei os seus pecados. E sararei a tua terra. Então, quando Ele te perdoa, filho, você é liberto. Porque o perdão liberta. Você não precisa mais se comportar da maneira como você se comporta. Eu era adúltero. Ela me perdoou, eu não sou mais. Eu era ladrão. Não roubo mais porque Ele me perdoou. Cara, Deus é doido, cara. Deus é doido, Deus é doido. E Ele escolhe os doidos para confundir os sábios. Aleluia. Vamos juntos. Então, dá um abraço aqui no Anderson para mim, daquele bem apertado. Faz conta que tem a pai dele. Ô Lucas, levanta, senta lá. Dá um abraço no Yuri aí, que ele está precisando de um abraço. Pode ficar de pé, meu irmão. Tem mais alguém precisando de um abraço? Tem, Cíntia. Vai lá, amor. Abraça a Cíntia. Capricha dela aí, irmão. Tá bom, Cíntia?